Maravilha, maravilha. Provavelmente você já assistiu aos vídeos do risco sistemático ou risco de mercado, né? Então, agora eu quero gravar para você um pouco sobre outros tipos de risco de mercado que existem nos investimentos, tanto de renda fixa como de renda variável, e que podem influenciar os rendimentos dos investimentos no mercado financeiro, tá? São vários pontos diferentes, com algumas características. Então, é bom a gente ficar ligado nisso, que podem perguntar na tua prova. Então, vem comigo que a gente vai olhar esse negócio de perto e vai ser agora. É isso aí, é isso aí. Muito bem, muito bem. E o primeiro deles vai ser o risco de ações, do mercado de ações. Esse a gente já falou, a gente já viu, então eu coloquei ele aqui só para lembrar você que o risco de mercado de ações é maior que o de renda fixa, certo? Porque as ações, ou seja, o preço das ações oscila mais que o mercado de renda fixa. Então, é comum que tenha mais risco, porque a possibilidade de ganho também é maior, né? O risco nas ações é medido pelo desvio padrão dos retornos, né? E chama-se essa oscilação, esse risco das ações, de volatilidade. Então, são considerados investimentos de alto risco e para o longo prazo, para quem não precisa de liquidez imediata, né? Então, ações não têm risco de crédito, porque não geram passivo para o emissor, para a empresa emissora, porque o acionista se torna sócio da empresa. Então, esse é o primeiro risco de mercado aí que nós temos no sistema financeiro. Depois nós temos o risco de taxa de juros. E esse risco é bem interessante, bem importante, e ele influencia muito os investimentos. A taxa de juros vamos dizer assim, um dos elementos mais importantes dentro aí dos investimentos, porque a gente imagina, às vezes, que na renda fixa a gente não tem oscilação. E isso não é verdade, porque o que é fixo na renda fixa é a renda, se você ficar até o vencimento, em especial nos títulos pré-fixados. Porém, o preço, ele oscila no pré e no pós diariamente, ele oscila. Oscila menos do que as ações que eu falei, mas oscila. Por quê? Porque a taxa de juros oscila. Então, o que é o risco da taxa de juros? É o risco de perder dinheiro, né, advindo da flutuação de preços dos títulos de renda fixa, causados pela alteração da taxa Selic. Então, já pode pôr na sua cabecinha o seguinte: se a Selic muda, e a cada 45 dias a Selic muda, né? E a diária, que é a Selic Over, muda também, diariamente, pela negociação dos títulos públicos, então isso mexe com os preços dos títulos. Você pode imaginar isso. Então, os juros, na verdade, juros é aquilo que tu vai ganhar no futuro, né? Então, o dinheiro tem valor no tempo, né? R$ 100 hoje não valem R$ 100 no futuro. Isso aí é como se você fosse pagar um aluguel para pegar teu dinheiro emprestado. Você ganha juros. Só que em troca, esse juros se chama taxa de juros, né? Ou seja, o rendimento que dá. Para a gente calcular o preço de cada título que tem disponível no mercado, nós utilizamos uma taxa de juros. Isso é sempre assim. Por isso que eu falei aqui que essa flutuação, né, dos preços aqui é possível saber, porque a gente usa uma taxa de juros para calcular esses preços, né? É uma taxa de desconto, tem que ser utilizada, tá? E a oscilação dessa taxa é que gera risco para o investidor, tá? Quanto mais perigo de oscilação, ou quanto mais previsão de volatilidade, maior o risco. Isso é ruim? Olha, num título de renda fixa, nem tanto, mas tudo depende do objetivo do investidor. Se for um objetivo de curto prazo, ele não pode assumir muitos riscos, não é verdade? Isso a gente já estudou lá no API. Agora, uma questão muito importante sobre taxa de juros. A relação dos juros, ou da taxa de juros, com CDI, inflação, câmbio e com os próprios investimentos. Então, a taxa de juros com o CDI, quando um sobe, o outro também sobe. Grava isso na tua cabeça. Quando sobe a Selic, geralmente é porque a inflação está alta. Então, se eu tenho Selic alta, a inflação está alta. Se eu tenho Selic baixa, a inflação está baixa.
Outra coisa, taxa de juros com inflação, né? Que, na verdade, eu já respondi na parte de cima, né? No CDI, né? Falei que o CDI, na verdade, quando um sobe, outro sobe, né? Porque o CDI acompanha a taxa Selic, a inflação também acompanha a taxa Selic. Então, a taxa Selic e a inflação sobem e caem junto com a inflação. Se a gente fosse falar daqui de correlação, né? Nós diríamos que eles têm uma correlação positiva. Correlação, você vai já estudou isso ou vai estudar lá no módulo 7, né, no assunto de correlação. Com relação ao câmbio, né, vamos fazer um pouquinho de comparação com o câmbio, né? Quando a taxa de juros está alta, circulam mais dólares no Brasil, ou seja, as pessoas, os investidores estrangeiros vão trazer dinheiro para o Brasil para investir, porque a taxa de juros está melhor que no país deles. E isso vai, né, na verdade, valorizar o real, né, e reduzir o custo dos importados, certo? Vai ficar melhor para exportar, na verdade, porque o nosso real vai ficar valorizado, porque está entrando mais dólares aqui, a Petax vai cair, a taxa de câmbio vai cair. Então, é uma relação meio que inversamente proporcional, né? Nós temos aí que quando a taxa de juros está alta, geralmente a taxa de câmbio está menor, pelo menos é uma lógica que deveria acontecer. E os investimentos, em geral, estão atrelados a algum desses indicadores, né? E eles se movem em função da taxa de juros, então, e isso faz os investimentos subirem ou caírem, dependendo como que acontece isso. Quando eu falei que a gente usa uma taxa de juros para saber o valor ou o preço de cada título no mercado, né? Isso aqui é um cálculo que se faz do valor presente do título, ou seja, da marcação a mercado. E aí eu coloquei um exemplo aqui, ó. Vamos pensar assim, ó. Vamos dizer que a taxa Selic está 19%, certo? E que ela sobe para 25%. Perceba um negócio aqui, tá? Não se preocupe com a fórmula, mas essa fórmula aqui é o cálculo, na verdade, de um valor de um título, considerando uma certa taxa de juros a um prazo de vencimento, tá? Aqui o prazo de vencimento é 440 dias, né? E nesse exemplo aqui. E a única diferença é que a taxa de juros aqui é 19 e aqui foi para 25, tá? O que eu quero que vocês observem é como que o preço muda quando a taxa Selic muda, tá? Esse aqui, no caso, é um pré-fixado, que tem um valor de face de R$ 1.000, né? Então, olha que o preço mudou, a taxa subiu e o preço caiu, né? Porque no pré-fixado corre sempre a relação inversamente proporcional entre taxa e preço, tá? Então, é assim que se faz, é assim que ocorre a movimentação de preços devido à taxa de juros. Então, isso aqui pode ocasionar ganhos ou perdas para o investidor. Vamos imaginar um investidor que tenha comprado aqui, quando a taxa estava 19, e ele tenha que vender aqui com a taxa 25. Ele vai perder um pouco de dinheiro, tá? Então, isso acontece sim na renda fixa. Isso se resgatar antes do vencimento. Então, fiquem muito ligados nessas 3 dicas aqui, tá? Muito atentos a essas 3 dicas aqui. Quanto maior o prazo até o vencimento de um título, maior o risco da taxa de juros. É meio lógico, né? Eu vou ficar mais tempo sujeito às oscilações desse mercado, então eu corro mais riscos. Então, se perguntarem na tua prova assim, entre um título de prazo X e Y, você sempre vai falar que o de prazo menor tem menos risco. Ou se colocarem entre um título com prazo menor e um título com prazo maior, qual tem mais risco? Sempre o de prazo maior. Qual que tem menor risco? O de prazo menor. Agora, presta atenção em outro detalhe. Taxa de cupom, ou seja, aquele juro semestral que os títulos pagam, né? Quanto maior essa taxa de cupom, menor o risco, porque você já está recebendo antecipadamente boa parte do rendimento, então o risco diminui. E quanto maior o rendimento, também menor o risco. Isso é meio lógico, né? Se eu estou ganhando mais juros, mais taxa de juros, o risco diminui também. Beleza? O risco de taxa de juros é isso. Agora, risco cambial. Eu falei um pouco ali da relação da taxa de juros com o risco cambial, né? Mas o risco cambial envolve taxa de câmbio, que nós estudamos que é a Petax. Então, é o risco que ocorre, ou que o investidor corre, né? Quando ele compra ou um fundo cambial, ou ele compra fundos que investem no exterior, ou quando ele compra diretamente a moeda estrangeira, ou quando ele investe, às vezes, em ativos atrelados à moeda estrangeira. Então, ele está correndo risco cambial. E esse risco
Ele pode ser maior ou menor, dependendo de que país que ele comprou, que produto que ele comprou, né? E o dólar, ele sempre, historicamente, é uma referência mundial para a gente fazer comparações de câmbio, e ele oscila bastante, né? A gente vê sempre que o dólar e a bolsa, eles oscilam muitas vezes, são descorrelacionados, né? Quando um sobe, o outro cai, mas eles oscilam bastante. Então, a risco cambial é a exposição a um ativo ou passivo que depende de moeda estrangeira. Por exemplo, imagina um investidor que comprou dólar aí na variação do câmbio, né, 3,10, né? E daqui um tempo o dólar está 3, então houve uma variação aí, ele perdeu 3,2%. Então, isso é variação cambial, que pode acontecer diretamente no produto, diretamente no dólar, como num fundo indexado, alguma coisa nesse sentido. Risco geopolítico, o que é isso? É o risco de perdas em investimentos por conta de alteração do cenário político. Em qualquer lugar do país, do mundo, não é só aqui. Agora, por exemplo, que estou gravando esse vídeo, nós ainda estamos passando pela guerra na Ucrânia. Então, isso é um risco geopolítico enorme, né? Nós tivemos aqui instabilidade política, né, no ano de 2022 por conta das eleições. Então, a eleição no Brasil em 2022 provocou perdas e ganhos na Bolsa. Teve muitas quedas na Bolsa em 2022, provocou perdas por conta das eleições, porque o investidor ficou apreensivo. Eleições sempre causam apreensão, não é só no Brasil, né? Na França, na Argentina, nos Estados Unidos, em qualquer país. A vitória no Brasil estava dividida em esquerda e direita. A vitória da esquerda também, num primeiro momento, trouxe perdas para a Petrobras, justamente pelo medo de que talvez acontecessem, né, perdas como no passado houveram, né? Então, foi um medo, né? E que isso é um risco geopolítico para quem tem recurso investido na Petrobras ou até para a própria empresa. Um outro exemplo de risco geopolítico foi o anúncio do ministro da Economia no Brasil, no ano de 2023, pela troca de governo. Também fez a Bolsa cair, porque o investidor ficou preocupado com o nome anunciado e assim por diante. Mas isso são exemplos de riscos geopolíticos, estão ligados à política. Os embargos dos Estados Unidos à China trazem instabilidade para o mundo também, né? Vivem naquela treta, naquela encrenca lá, Estados Unidos e China, e aí isso gera instabilidade e isso gera risco geopolítico. Então, investir, muitas vezes, tanto nos Estados Unidos como em outros países, porque como eles são muito grandes, ela acaba influenciando o mundo inteiro. Tanto que notícias que surgem envolvendo esses dois países afetam as bolsas do mundo inteiro, então afeta o investidor. Então, dependendo do que tipo de investimento que o investidor está, ele pode ser afetado pelo risco geopolítico. Tá bom? Beleza? Bora lá? Risco legal. A palavra legal, ela deriva de lei, de legislação. Então, já podemos entender que risco legal é o risco de perdas possíveis ou prováveis em um investimento pelo não cumprimento da legislação do país. Então, se o investidor faz um investimento aqui no Brasil ou fora do Brasil, e num negócio que não é legalmente constituído, ou que, de repente, o gestor, o administrador, ou aquele fundo, ele não segue as leis do país, de alguma forma o fundo pode ser multado, né, e ele pode vir a ter perdas. Então, isso é um risco que existe, tá certo? Como já aconteceu, por exemplo, com criptomoedas, né, que tem muita discussão, muita polêmica, então pode acontecer também com outros fundos. Então, é preciso conhecer as leis do país para que se possa fazer investimentos. Exemplos, fazer fusões, aquisições, compra de ações no exterior. Uma empresa pode não estar credenciada à CVM para negociar determinados ativos, e isso pode gerar multas para o fundo, e o fundo perder dinheiro e o investidor perder dinheiro. Então, associe risco legal no Brasil com não cumprir a legislação. Quem não cumprir? O emissor, o banco, a corretora, o fundo, né, o administrador, o gestor e qualquer ente envolvido com o investimento. Risco regulatório. Olha só, não confunda esse com o risco legal. Risco legal, já falei que tem a ver com lei. Regulatório tem a ver apenas com regras, tá? E regulação não tem a ver, por exemplo, com a CVM no Brasil. Quem faz regulação no Brasil dos investimentos
É a Anbima, é um órgão regulador. A gente aprendeu lá no módulo 1, né? CVM é um órgão fiscalizador, tá? Do mercado de capitais. Então, aqui existe a possibilidade, né? É o mesmo caminho do risco legal, mas existe a possibilidade do fundo ser multado por não estar cumprindo regras do mercado de capitais da Anbima. Então, a Anbima tem os códigos, um fundo quer se instalar no Brasil, mas não quer de jeito nenhum cumprir as regras da Anbima, né? Então, não é possível. Ele precisa cumprir esses códigos. Aí ele pode estar sujeito às penalidades, né? E aí pode ter um resultado negativo. Outro risco é o tributário, né? O tributário, então, é de que você venha a incidir impostos que originalmente não estavam previstos, como, por exemplo, os dividendos no Brasil são isentos de imposto de renda. Mas existe uma conversa de tentativa de se tributar isso para a pessoa física. Então, esse é o risco tributário que a gente está correndo em qualquer parte do mundo, de mudar a legislação tributária e você passar a pagar mais impostos do que você paga hoje, e isso te tira a rentabilidade, certo? Então, essa é a ideia que eu queria passar para vocês aqui um pouco sobre esses outros tipos de risco de mercado que tem, além do famoso risco sistemático e do não sistemático que a gente já explicou nos outros vídeos. Então, é importante que você entenda todos os riscos que envolvem, além do risco de crédito, risco de liquidez. Isso são pontos muito importantes na prova, porque eles são um pilar dentro dos investimentos junto com a questão da rentabilidade, né? Rentabilidade e risco sempre vão estar andando juntas e a gente precisa entender para poder acertar na prova. Beleza? Até a próxima!